Hoje nós vamos falar sobre ela. Ela que tem um altíssimo poder destrutivo na nossa vida, tem um teor tóxico, principalmente para quem a pratica, é carregada de julgamento e pode prejudicar muito a sua vida pessoal e profissional. Sabe de quem eu tô falando? Vem cá que eu vou te contar que ninguém pode ouvir. Tô falando da fofoca. Da fofoca. Da fofoca. Então, nós vamos hoje abordar esse assunto que é um tanto quanto espinhoso, desconfortável de falar, mas é muito importante que a gente aborde ele porque ele é uma distorção do processo de comunicação e que todos nós temos alguma tendência, pode ser mínima, muito pequena, quase nula, à fofoca. Então a melhor forma da gente aproveitar esse vídeo é, primeiro, aliás, não só esse vídeo, mas todos os vídeos educativos, todos os livros e tudo que a gente faz para se desenvolver, a gente primeiro deve aplicar a gente mesmo. Então eu visto a minha carapuça, você veste a sua carapuça e assim a gente aprende muito mais. Mas nesse vídeo nós vamos abordar um pouco sobre esse tema, vamos dar algumas dicas práticas no final também de como lidar, principalmente para você que é líder, que tem que lidar com essa situação, para contornar, vamos dizer assim, para criar uma cultura mais colaborativa e mais saudável dentro da sua empresa, e para você também que ou quer dominar esse vício de comportamento ou que quer saber como lidar melhor com a fofoca de outras pessoas em relação a você. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre a fofoca é o que nos motiva a fazê-la. Então, a fofoca, ela tem um caráter como se fosse um acordo que você faz com a pessoa ali que você está fofocando. Então, você pode estar ali num grupo, pode estar com uma pessoa e, de repente, você resolve falar de alguém. Então, vamos aqui primeiro tentar entender o que está por trás desse comportamento. Normalmente, o que está por trás é insegurança e baixa autoestima. E aí você pode me perguntar, como assim, Renata? Geralmente eu conheço pessoas que são assim, que têm esse comportamento, que são não, porque ninguém é assim, né, gente? A gente está assim, a gente pode sempre evoluir e crescer. Ninguém é fofoqueiro, a gente pratica a fofoca, mas quando a gente quer, a gente pode também eliminar esse vício da nossa vida. E é comum você ver pessoas que fazem isso que transparecem uma autoconfiança muito grande, um empoderamento muito grande. Mas o fato é que quando você tira tempo da sua vida para falar de alguém, principalmente no ambiente de trabalho ou qualquer outro ambiente, você está tirando um tempo precioso da sua vida, você está gastando tempo e energia para se dedicar a falar do outro de uma forma negativa. Então, o que isso quer dizer de você? Porque isso não está falando da pessoa, está falando de você. As nossas atitudes, o que a gente fala sobre as pessoas, dizem muito mais da gente do que da pessoa que a gente está falando. Isso é uma regra que todo líder deve entender muito bem. Quando alguém vem na sua sala, quando alguém vem até você falar de outra pessoa, você tem muito mais elementos sobre aquela pessoa que está te falando do que aquela terceira pessoa que está sendo o assunto, o tema da conversa. Então, a gente observar a atitude das pessoas é uma forma também de você analisar até que ponto você pode confiar nelas e até que ponto elas têm realmente credibilidade para estar falando aquilo. E fazer esse discernimento entre o que é uma informação útil e o que é fofoca é uma habilidade que todo líder deve construir. No final, vou dar algumas dicas para você saber lidar melhor com isso, tá? Mas voltando ao que nos motiva a fazer a fofoca, é isso, é a insegurança. É como se eu fizesse um acordo com aquela pessoa dizendo assim, nós somos superiores àquela pessoa que nós estamos falando. E naquele momento eu me sinto bem, porque sabe que aquela pessoa ali não é tão boa assim, entendeu? Isso não é verbal, gente, mas é a mentalidade, é a proposta que está por trás, é o pano de fundo desse tipo de atitude. Você se sente melhor, é ou não é? Fala a verdade, a gente se sente melhor, não, aquela pessoa não é tão boa assim, vamos baixar a bola dela, né? Então a fofoca, ela tem esse teor. E por que baixa a autoestima? Porque a gente só tem a necessidade de rebaixar alguém quando a gente não se sente bem com a gente, quando a gente não está seguro o suficiente, quando a gente não está empoderado o suficiente. Aí a gente sente a necessidade
de rebaixar o outro na tentativa de se sentir melhor. Só que essa definitivamente não é uma postura inteligente. E por que não é? Porque quando você rebaixa alguém, você não está fazendo esforço nenhum para melhorar. E tem mais, quando você sintoniza com essa energia, você atrai pessoas que gostam disso também. Então você tende a criar um círculo de amizades que também tem propensão à fofoca. E quando você faz isso, uma hora ou outra você também vai ser vítima dessa fofoca. Então a gente atrai o que a gente diz, o que a gente fala. Isso não é místico, isso é lógico. Quando você se comporta de uma forma, você tende a se afinizar mais com pessoas que também se comportam assim. E se a pessoa se junta com você para falar mal de um terceiro, quem garante que ela não vai fazer a mesma coisa com você? Então, a fofoca ela tem esse prejuízo muito grande para a sua credibilidade, para o seu nome, para a sua imagem profissional, pessoal, porque dificilmente você vai ganhar o respeito das pessoas e a credibilidade delas se você é dado a esse vício. E como eu disse, é um vício. Às vezes a gente nem se dá conta que a gente tem. Então esse vídeo ele serve também para conscientizar, para você se avaliar, se vigiar e ver se você não está muito tempo dedicando, ou algum tempo que seja, a falar mal das pessoas. Mesmo que isso demonstre, tenha uma capa, tenha um revestimento bonito de eu estou me preocupando com essa pessoa. Ou então, eu estou falando para o bem dela. Será que é isso mesmo? Cabe investigar, tá? Não adianta querer mentir para si mesmo, não adianta nada. As consequências dessa mentira, elas vão surgir de qualquer forma. E se tem uma coisa que a gente não pode fugir é da nossa própria consciência. Então, se vigiar em relação a isso, se policiar em relação a isso é muito importante. Tem uma história que conta que um amigo de Sócrates veio até ele para contar uma história. E Sócrates, imediatamente, e essa pessoa já chegou assim pra ele, né? Olha, eu tenho uma coisa pra te contar que ela realmente vai aí fazer a diferença. Você tem que saber disso. E aí Sócrates, antes de oferecer sintonia para essa pessoa, primeiro perguntou, não, espera, você já passou o que você tem a me contar pelos 3 crivos? E aí a pessoa se surpreendeu. Como assim 3 crivos? E aí ele disse, é o crivo da verdade. Primeiramente, é verdade o que você tem a me dizer? Aí a pessoa duvidou. Não, na verdade eu não sei se é verdade. Ok, então vamos pro segundo crivo. É bom o que você tem a me dizer? Na verdade não é bom não, é bem ruim. E aí ele falou do terceiro crivo. É útil? Aí ele disse, bom, útil também não é. E aí Sócrates arrematou dizendo, bom, se não é verdade, não é bom e nem é útil, então deixa pra lá. Porque de que adiantam os casos que não têm edificação para nós? É exatamente essa postura que nós devemos treinar para ter. Tudo aquilo que não for para construir, que for para nos elevar, que for para construir algo, ou que for para resolver um problema, nós temos que eliminar, não temos que oferecer sintonia. Lembre-se o seguinte, não tem como a gente sintonizar na rádio da fofoca e da prosperidade ao mesmo tempo. Quando a gente se dedica muito tempo a rebaixar o outro, a gente perde um tempo precioso para se elevar. E é muito mais inteligente que a gente foque na nossa evolução do que a gente foque em destruir a imagem das outras pessoas. Mesmo que a gente faça isso de forma inconsciente, mesmo que a gente faça isso de uma forma quase que intuitiva, por um vício que a gente adquiriu e que a gente nem se dá conta porque a gente faz aquilo. E aí já começo com as dicas pra gente lidar com isso, principalmente você que é líder. Primeira coisa, tem que trabalhar com a transparência. Quando a gente trabalha uma cultura de transparência dentro das empresas, a gente oferece menos, vamos dizer assim, menos ambiente propício para esse tipo de comportamento. Porque se cada vez que uma pessoa vier contar alguma coisa para você, você perguntar para ela se aquilo é verdade, você buscar ouvir todas as versões da história. Isso, claro, né? Se realmente, como a gente falou antes, isso for útil, tiver alguma utilidade prática para a empresa. Se não tiver, descarta e corta logo. Mas se tiver, então você tem que buscar trabalhar com a transparência. Inclusive, de repente, de chamar outra pessoa. Ah, tudo bem, pera lá que eu vou já chamar o fulano, né? E aí você chama aquela pessoa e imediatamente você vai cortar esse tipo de comportamento. Porque da próxima vez a pessoa não vai fazer mais e outras pessoas que vão ver o que aconteceu também não vão se sentir motivadas e incentivadas a ter esse comportamento no ambiente de trabalho ou qualquer outro ambiente. Se a pessoa vem até você e você percebe que tem ali uma energia de fofoca, você passa por esses crivos, pergunta para a pessoa se ela comprovou aquilo que ela está dizendo, se ela tem como comprovar. Atenha-se mais aos fatos do que a opiniões. Então tem fatos ali que comprovam, ela tem algum embasamento para estar falando aquilo, e mesmo que ela tenha,
Qual é a utilidade dela estar falando aquilo para você? Aquilo vai resolver algum problema da empresa? Aquilo vai causar algum problema para você, para a empresa, para quem quer que seja? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Conta pra mim aqui embaixo se você já passou por alguma situação, ou for sendo vítima, ou se você percebe, de repente, que tem uma certa tendência que precisa cortar. E também o que você achou desse vídeo, comenta aqui embaixo pra gente poder interagir. Um super abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau!